Tô de volta. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que já fez uma experiência com Jesus, como é que tem sido a sua vida? Eu tenho contato com muita gente e eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta. Você que fez uma experiência com Jesus, você se arrepende de ter deixado as coisas para poder viver com o Senhor? Porque você sabe que viver de acordo com o Evangelho é exigente. Sabe que as pessoas respondem com muita alegria? Que não se arrependem e que, se pudessem, faria tudo de novo para viver na graça. É um processo tão maravilhoso que as pessoas passam, porque elas sabem que sem a presença de Jesus na vida, não é possível viver bem. A gente precisa de algo sobrenatural que esteja aqui no nosso coração, que esteja em nós. E quando as pessoas encontram com essa verdade fundamental que é Jesus, não há outro sentimento no coração senão o da gratidão. Da gratidão. E sabe o que é mais bonito? É que são sempre as pessoas que, aos olhos do mundo, eram consideradas as mais pecadoras, as que eram indignas, que vai de encontro com aquela palavra que São Paulo diz, né? Onde abundou o pecado, onde o pecado estava em abundância, mais abundante foi a ação da graça de Deus. Aquelas pessoas que ninguém dava nada, quando fazem uma experiência com Jesus, é maravilhoso. E essa experiência pode ser para você também. Mas o que eu quero destacar com isso é o espírito de gratidão que eu e você devemos ter, porque ainda quando éramos pecadores, o Senhor nos amou. E ao ter esse espírito de gratidão, como é que a gente se relaciona com o Senhor? Eu vou trazer uma passagem do Evangelho para você que vai nos ajudar a meditar um pouco sobre isso. Depois de ter feito uma experiência com Jesus, qual deve ser a nossa atitude para com Ele? Acompanhe comigo e depois a gente vai começar a meditar. Vamos lá. Para Jerusalém, aconteceu que Jesus parou entre a Samaria e a Galiléia. 10 leprosos foram ao encontro dele. Acalmem-se! Pararam de longe e gritaram: Mestre! Jesus! Tenha compaixão de nós! Ele não pode fazer isso! Ele não pode fazer isso! Vão apresentar-se aos sacerdotes. Vão. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Eu tô curado! Eu tô curado!
Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Senhor seja louvado. Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este samaritano, este estrangeiro. Levante-se. E vá. A tua fé te salvou. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado! Olha só, esse é o evangelho da cura dos 10 leprosos e que depois um só volta com muita gratidão para agradecer a Jesus e não era o esperado, né? Porque dentre esses 10, um deles não é o da tradição judaica propriamente. Mas antes da gente meditar aqui, eu quero só fazer um parêntese a partir dessa leitura aí dos leprosos, né? Aliás, do mês de janeiro, na liturgia apareceu a cura daquele único leproso que chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus curou aquele leproso. O mês de janeiro é dedicado a uma conscientização a respeito da hanseníase, que a gente fala de lepra, mas o termo correto é hanseníase. O mês de janeiro é o janeiro roxo, todos contra a hanseníase. E a questão é para que, identificada precocemente a hanseníase, seja feito um tratamento eficaz. Então, ao aparecer manchas diferentes na pele, procure um médico, porque pode ser hanseníase. Essa é o título da campanha do Janeiro Roxo, todos contra a hanseníase. Só um parêntese, porque o evangelho da cura dos leprosos permitiu que falássemos isso. Mas é uma ajuda também, porque às vezes as pessoas acabam tendo doenças que se agravam porque não é identificada, não é diagnosticada no princípio. Então apareceram manchas brancas, aí, manchas diferentes no seu corpo, procure um médico, porque pode ser hanseníase. Identificada no começo é muito mais fácil de tratar. Mas vamos aqui ao espírito de gratidão daqueles que fizeram uma experiência pessoal com Jesus. Na linguagem espiritual, a lepra é sempre o símbolo do pecado. Mas é bom a gente lembrar que desde o Antigo Testamento há uma lei a respeito dos leprosos, dos portadores de hanseníase, que eles não podem se misturar com os outros. E eles, inclusive, não podendo se misturar com os outros, eles têm que ser colocados num lugar à parte, como que numa aldeia à parte, num lugar lá, para que eles não se misturem de forma alguma, porque a ideia é que ter contato com um leproso traz duas coisas ruins para a vida do judeu, na tradição judaica, desde o Antigo Testamento, duas coisas ruins. Primeiro, que imagina assim que ela é contagiosa, então tocou no leproso, então eu posso pegar a lepra também. Segundo, é por causa da lei do puro e do impuro. Um judeu rigoroso vai ao templo, ou agora no contexto, por último, na sinagoga, lá para oferecer, no templo, para oferecer um sacrifício, para pedir o perdão dos pecados, você vai lá, oferece o sacrifício, está puro. Se no meio do caminho ele encontra com o leproso, então ele está impuro novamente. O encontro com o leproso, o toque no leproso, invalida a purificação que ele recebeu lá no templo. E o texto do Antigo Testamento diz até o seguinte, lá no Deuteronômio diz que um leproso ele tem que se identificar. Ele está leproso, ele está lá todo vestido, tudo esfarrapado, tudo rasgado, ainda tem que gritar dizendo que ele é leproso, leproso. Como que numa humilhação profunda, mas avisando os outros também
que ele está acometido da lepra. E aí, não só na cultura aqui da tradição bíblica do Antigo Testamento, mas a partir disso, em muitos países adotaram-se também essa norma de conduta. Não de que a pessoa tenha que ficar gritando dizendo que é leproso, mas que ela tinha que se afastar do convívio. Afastar do convívio. Uma história muito bonita é de um santo que se chama São Damião de Molokai. Damião é um sacerdote que foi canonizado até na história recente da igreja, e ele morreu leproso, porque ele foi o único do lugar onde ele vivia que quis se doar para mudar para uma ilha onde só tinham leprosos. É o São Damião de Molokai. Molokai é o lugar onde mandavam-se todos os leprosos, porque ninguém queria-os na sociedade e depois ninguém queria lá rezar missa, atender confissão, ninguém queria fazer um trabalho social com eles, e Damião se dispõe a ir para lá. No fim, ele acaba morrendo leproso também, mas ele se dispôs a ir cuidar. Era uma ilha inteira só de leprosos, Tem um filme maravilhoso que chama São Damião de Molokai, que vale a pena assistir. Vive numa profunda humilhação, como esses leprosos aí do tempo de Jesus viveram uma profunda humilhação até que se encontraram com Jesus. Foram curados fisicamente e espiritualmente. Mas dos 10, um só fez uma experiência verdadeira que deu um sentido para a sua existência. Os outros todos foram purificados, tiveram o corpo limpo da lepra. Mas esse um que voltou para agradecer tem algo de extraordinário. Voltou para agradecer porque não só foi curado da doença física, mas a sua alma, o seu espírito foi tocado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e não há outra coisa nele senão um espírito de profunda gratidão. Gratidão por aquilo que Jesus fez na sua vida. E depois ele volta, feliz, purificado de corpo e alma. Para você que está aí nesse processo de transformação, o espírito de gratidão é fundamental. Gratos a Jesus, agradecidos a Jesus, porque mesmo quando ainda éramos pecadores, leprosos, lembra a lepra no sentido espiritual, quando ainda éramos pecadores, o Senhor nos amou, sem impor condições, sem julgar, sem condenar. Quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Mas existem tantas pessoas, e você deve conhecer isso, como eu conheço, tantas pessoas que um dia fizeram uma experiência com Jesus, foram perdoados, mas que depois não voltaram para Ele. Quiseram só absorver aquela alegria ou absorver um pouco daquilo que Jesus podia oferecer, mas depois não quiseram continuar na presença dEle. Não seja ingrato. Tendo feito uma experiência com Jesus, viva na graça e deixe o Senhor conduzir a sua vida. Isso é o mais importante. E olha só, eu quero continuar rezando por você. Estamos chegando ao finalzinho do programa, tem muita coisa para a gente conversar, muita intenção para colocar e, é claro, quero abençoar você e todos os seus. Eu vou para um intervalo rapidinho, mas com um espírito cheio de gratidão pela vida do José Raimundo dos Santos, da cidade que se chama Coração de Jesus, em Minas Gerais. Ele está rezando aqui pela sua saúde, pela recuperação das cirurgias, pela esposa Maria da Piedade, pelos filhos, apresentando todos os seus. E eu estou aqui com espírito de gratidão por você, seu José Raimundo, que decidiu fazer parte dessa nossa família. Que o Sagrado Coração de Jesus te abençoe. Obrigado pela sua decisão, obrigado por investir nesta obra. Vou para o intervalo, cheio de alegria, pelo seu José Raimundo e por você que também vai ligar para cá para se tornar sócio. Já já eu volto.